Olá a todos! Neste vídeo eu quero compartilhar com você a reflexão do último domingo, domingo de Santíssima Trindade, que tem como base o texto do Salmo 8. Salmo 8, se você quiser abrir em sua Bíblia, pode pausar este vídeo e abrir. Salmo 8, farei a leitura deste salmo. Ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas, que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano, para que penses nele, que é um ser mortal, para que te preocupes com ele. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste, tu puseste sobre todas as coisas debaixo do domínio dele, as ovelhas e o gado e os animais selvagens também, os pássaros e os peixes e todos os seres que vivem no mar. Ó Senhor, nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Até aqui a leitura do Salmo 8. E assim nós observamos que neste último domingo foi domingo da Santíssima Trindade. Normalmente, no culto de Santíssima Trindade, nós confessamos a nossa fé se utilizando do credo atanasiano, que é um credo bem extenso e que tem afirmações belíssimas a respeito da Trindade. Diz claramente que Deus o Pai é Deus, Deus o Filho é Deus, Deus o Espírito Santo é Deus. Diz claramente que nenhum deles tem princípio e nem fim. São eternos, mas não são três deuses, apenas um único Deus. E assim nós observamos como é belo, como é magnífico crermos na Trindade. Mas o fato é que nós não conseguimos compreender exatamente de que forma a Trindade existe, de que forma Deus é. É tão difícil para a nossa racionalidade humana que Davi propõe no Salmo 8 um exercício diferente. Davi não quer tanto olhar para Deus, mas ele quer olhar para os grandes feitos de Deus. E Davi afirma, tanto no versículo 1 quanto no versículo 9, a mesma verdade que nos traz alento, que nos traz consolo, mas que também nos traz assombro. Ó Senhor nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Você gosta de coisas boas, certo? Você gosta de coisas grandiosas. Ninguém em sã consciência vai escolher algo meia boca. Isso em tudo que nós fazemos, em tudo que nós compramos, em tudo que nós desejamos, queremos o melhor, de preferência que seja perfeito. Por que será que nós agimos assim? Raciocinar simplesmente que a gente gosta do que é bom porque todo mundo só gosta do que é bom é muito limitado. Precisamos ir além. E aí nós vamos observar que nós gostamos do que é bom, nós gostamos do que é perfeito, porque nós fomos criados para o perfeito. Fomos criados para vivermos em um mundo perfeito, por um Deus perfeito, para sermos perfeitos. O grande complicador da nossa história é que não somos. Caímos em pecado. Por isso que
olharmos para a grandiosidade de Deus é uma tarefa tão difícil? Davi propõe olharmos para a criação, por isso ele diz: quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, o que é um simples ser humano, para que penses nele? Que é um ser mortal, para que te preocupes com ele? De certo modo, sem os avanços da astronomia ou da astrofísica, Davi parece que está sendo transportado para uma visão panorâmica do mundo e até do universo. E ele percebe como que a criação de Deus é magnânima, é grandiosa. E ao mesmo tempo, como ser humano, é tão pequeno. Às vezes nós estamos tão focados em nossa vida que nós nos esquecemos disso, que somos como um grão de areia no deserto. Somos como uma gota no oceano. Pare um pouco para pensar. Você já parou para pensar quantas estrelas há no universo? Estima-se que em nossa galáxia, somente em nossa galáxia, na Via Láctea, há cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas. E se nós levarmos em consideração que é muito provável que existam centenas, bilhões de galáxias, e cada galáxia tem bilhões de estrelas, poderíamos chegar a um cálculo absurdo de mais de 10 sextilhões de estrelas. É grandioso, não é? Quem criou essas 10 sextilhões de estrelas? Você já parou para pensar quantos litros de água existem nos oceanos? Se em nosso mundo cerca de 71% da superfície da Terra é constituído por água, sendo que 97% deste percentual está nos oceanos, nós chegamos a mais ou menos o equivalente a 1,368 bilhões de quilômetros cúbicos de água. É água pra caramba. Você já parou para pensar em quantas espécies de seres vivos há em nosso mundo? Somos apenas uma espécie, certo? Mas há cerca de 8,7 milhões de espécies de seres vivos em nosso planeta. Quando nós paramos para raciocinar no absurdo que esses números significam, nós ficamos de boca aberta. Nós só podemos dizer como somos pequenos. É interessante como em um outro texto bíblico nós temos um raciocínio bem parecido com este que nós estamos tendo agora. Lá no livro de Jó. Se você lembrar a história de Jó, Jó foi um homem que era temente a Deus, consagrado a Deus. E de repente o diabo se aproxima de Deus e faz uma aposta com Deus, dizendo: se este homem perder tudo que ele tem, os seus bens, o seu gado, a sua família, a sua saúde, ele deixará de ser temente a ti, Senhor. E assim acontece. Jó perde tudo que tem. Perde os seus bens, perde a sua família, perde a sua saúde, perde a sua esposa. E para piorar a situação, amigos de Jó se aproximam dele e começam a repreendê-lo, dizendo: você só chegou nessa situação porque você fez algo para merecer isso. E então Jó começa a questionar Deus. Onde está o Senhor? Por que o Senhor permitiu que tudo isso ocorresse? E a resposta de Deus, a partir do capítulo 38, é uma resposta que não serve apenas para Jó, mas também para nós analisarmos
qual é o nosso tamanho. Deus se aproxima de Jó e diz assim: onde é que você estava quando eu criei o mundo? Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? E quem foi que fez as medições? E ele prossegue com uma série de questionamentos a Jó, do tipo: de onde vem a luz e a escuridão? Quem faz a chuva, a geada, o orvalho e o gelo? Quem dá de comer aos animais e às aves? E todos nós sabemos quais são as respostas para estas perguntas. Mesmo os ateus se utilizam da grandiosidade de Deus, da criação de Deus, ainda que eles não reconheçam que foi Deus quem criou. Por isso não há como nós não nos juntarmos a Davi e afirmarmos com todo vigor: ó Senhor nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. No entanto, mesmo sendo um grão de areia no deserto, uma gota de água no oceano, uma raiz estrela no universo, o ser humano recebe de Deus uma importância única. É o que o salmista Davi nos diz a partir do versículo 5. Ele questiona o que é um simples ser humano para que penses nele, o que é um mortal para que te preocupes com ele. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder e domínio sobre tudo que criaste, as ovelhas e o gado, os pássaros e os peixes e todos os seres que vivem no mar. Pois muito bem, os números impressionam. 10 sextilhões de estrelas no universo, bilhões de quilômetros cúbicos de água no oceano, milhões e milhões de seres vivos, de espécies de seres vivos. Mas se observarmos o relato de Gênesis 1 e 2, veremos que nada disso surgiu por acaso. Tudo isso teve um Criador por trás, que deixou a cereja do bolo para o final. E a cereja do bolo é exatamente o ser humano, a coroa de sua criação. Adão e Eva eram perfeitos, viviam em um mundo perfeito, foram criados com um propósito único de ter domínio sobre todas as coisas. Contudo, o pecado quebraria todo esse plano inicial, traria deturpação para o domínio que os seres humanos exerceriam sobre o mundo e sobre todas as criaturas. A natureza que antes era para ser cuidada se torna uma mercadoria. E mesmo corrompido pelo pecado, o ser humano, ainda assim, possui talentos e dons invejáveis. Até mesmo a capacidade de criar, tão própria de Deus, foi transferida a nós. E assim, há tanta criações belas nas artes, na construção, na ciência, nas tecnologias, nos meios de transporte. Nesta semana mesmo nos deparamos com 2 notícias espetaculares que vêm do estudo, da ciência, da criação humana. Nós vimos no Brasil o caso de uma remissão completa de um câncer por um novo tratamento multicelular. Nós vimos o desenvolvimento de uma vacina contra o vício em entorpecentes. Que maravilha! Mas nada disso seria possível se o designer não possibilitasse tudo isso. Sem a anuência de Deus, a coroa de sua criação teria sido completamente destruída após o pecado. E aí nós chegamos ao terceiro fator que expressa a grandeza de Deus. Deus não estava satisfeito apenas em criar o mundo, o universo e todas as criaturas. Deus não esteve satisfeito em apenas criar a coroa de sua criação, os seres humanos, com dons e talentos invejáveis. Mas diante da queda do ser humano,
Deus providencia a solução. E aqui nós observamos quem é Deus na forma magnífica que Ele elabora para nos resgatar. Percebam, não há nada que se compare à grandeza de Deus. Tudo que Ele faz é magnífico. Isso se revela de forma ainda mais impactante na forma que Ele escolheu nos salvar. Ele resolveu enviar o seu único filho que encarna e vem ao mundo. Em nenhuma história, de nenhuma religião criada por seres humanos haverá algo parecido. A maior grandeza não está em seu tamanho, até porque seria impossível Deus demonstrar o seu tamanho a nós. Nós não conseguiríamos dimensionar o tamanho de Deus. Mas a maior grandeza de Deus está nele se tornar pequeno. Tão pequeno como um grão de areia no deserto, uma gota de água no oceano, uma hélice estrela no universo, ao ponto de se tornar um bebê, com as mesmas necessidades que eu e você já tivemos. Um bebê que precisou aprender a andar, que engatinhou. Um bebê que foi amamentado, que teve as suas fraldas trocadas. Deus se fez homem. E não satisfeito em encarnar, ele veio ao mundo para assumir a lei em nosso lugar e os pecados que nós cometemos lá na cruz. Ao ressuscitar no terceiro dia, Jesus venceu o último dos inimigos, a morte. E depois de subir aos céus, ele, juntamente com o Pai, enviou o Espírito Santo para que não ficássemos sozinhos, para que tivéssemos um auxiliador e assim também pudéssemos crer e sermos salvos. Por isso Jesus trata de chamar a atenção de seus discípulos antes de subir aos céus, dizendo a eles: vão a todos os povos, preguem o Evangelho e batizem a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí nós lembramos da grande comissão. Amados no Senhor, a grandeza de Deus é vista no mundo inteiro, mas há pessoas que ainda não conseguem enxergar. Talvez porque estejam focando somente no que é grandioso aos olhos humanos, quando Deus na realidade se revela especialmente na humildade e na fraqueza. Isso não é demonstrado apenas em Jesus. Perceba ao longo do texto bíblico como isso se torna flagrante. Deus resolveu iniciar uma nação de um casal que era infértil e idoso. Ele escolheu um dos filhos mais novos, que se tornou escravo, para salvar os hebreus da seca, levando-os ao Egito. Ele escolheu um homem que tinha dificuldades de fala para liderar o povo na saída da escravidão do Egito. Um garoto franzino e baixinho derrotaria um gigante filisteu e se tornaria o maior rei de Israel. Um homem repleto de dores e sofrimentos e preso em um poço profetizaria a um povo rebelde a vinda do Messias. O Salvador, então, nasceria de uma família humilde. Não teria onde reclinar a sua cabeça, seria torturado e morto como um criminoso vil. Em todos esses exemplos, não conseguimos enxergar o poder de Deus se observarmos apenas com olhos humanos. Em todos esses exemplos, se observarmos com um olhar de fé, enxergaremos a grandiosidade de Deus e a sua mão poderosa. Qual é a diferença, ou onde está a diferença entre quem enxerga e quem não enxerga a grandiosidade de Deus nas pequenas coisas? Exatamente, é isso que você pensou, na fé. O poder do próprio Deus, que por meio da fé faz com que vejamos aquilo que parece invisível aos olhos. Por isso,
que possamos enxergar com os olhos da fé a grandiosidade de Deus em cada detalhe e em cada dia da nossa existência, sabendo que não somente iremos enxergar, mas também testemunhar a grandiosidade de Deus, que é visível no mundo inteiro a quem tem os olhos da fé. Que Jesus possa nos abençoar para não somente enxergarmos essa grandiosidade, mas também para darmos testemunho desta grandiosidade de Deus. Amém. Vamos falar com Deus em oração. Bondoso Deus, amado Pai, somos tão pequenos, somos tão fracos, mas o Senhor é tão grande e tão forte. O Senhor nos criou e mesmo sem merecermos, nos coloca como coroa de sua criação. Nos coloca como pessoas a ter domínio sobre a tua criação. Pedimos, Senhor, o teu auxílio para que possamos continuar enxergando a tua grandiosidade neste mundo, em meio à fraqueza e à humildade. E que o Senhor nos abençoe a darmos testemunho da tua grandiosidade àqueles que ainda não têm olhos de fé para enxergar. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agradecemos pela sua visualização, pedimos que compartilhe este vídeo, se possível, curta e continue aí inscrito neste nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos. Eu, Pastor Rômulo, estou aqui também, caso você precise de algo mais, entre em contato conosco. Grande abraço e até o próximo vídeo.